Olá, somos residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Vigilância em Saúde da Universidade de Brasília e iremos apresentar o nosso relatório de situação, o CITREP, da Semana Epidemiológica 50, que corresponde aos dias 8/12 a 14 de dezembro de 2024. Nesse CITREP abordaremos sobre a síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, a influenza aviária, a mpox, a doença desconhecida, o surto de salmonela, o surto de listeria e oropus. Sobre a síndrome gripal aqui no Distrito Federal, foram registrados um total de 4.143 atendimentos por síndrome gripais no Distrito Federal, nas UBSs, na Semana Epidemiológica 50. Mas foi observado que ocorre um atraso de uma semana para a atualização dos dados, por isso que, quando analisado o comportamento dos atendimentos nas últimas semanas, é esperado que esse número de atendimentos aumente. Sobre o coeficiente de atendimento por 100 mil habitantes pelas semanas epidemiológicas 48 a 50, é observado a maior destaque na região oeste, na semana epidemiológica 50, que apresentou maior coeficiente. Vale ressaltar que o baixo atendimento da semana 50 corresponde ao atraso das notificações, e por isso pode influenciar nos resultados dos dados. Ao observar o coeficiente de atendimento por síndrome gripal por 10 mil habitantes, nas regiões administrativas do Distrito Federal, a Fercal, o Varjão e o Núcleo Bandeirantes apresentaram maiores atendimentos, com cerca de 31 a 54 atendimentos para cada 10 mil habitantes, enquanto as demais regiões administrativas o coeficiente permaneceu de 14 a 19 atendimentos para cada 10 mil habitantes. Enquanto aos casos de síndrome gripal atendidos nas unidades básicas de saúde no Distrito Federal durante as semanas epidemiológicas 48 a 50, em relação ao número total de atendimentos, houve uma redução de 2% quando comparado à da semana 48 e 49, e uma redução de 40% quando comparado à semana 50. Sobre os atendimentos de crianças de até 14 anos, a redução da semana 48 em relação à 49 foi de 3%, enquanto da 49 para 50 também foram de 40%. Enquanto os idosos, acima de 60 anos, o comportamento foi diferente. Da semana epidemiológica 48 até a 49, houve um aumento do número de atendimentos por síndrome gripal, enquanto em relação da 49 a 50 houve uma redução de cerca de 39%. Vale ressaltar que há um atraso nas notificações e com isso os valores podem sofrer alterações. Sobre a semana epidemiológica 50, todos os atendimentos por síndrome gripal representaram 6% do total de atendimentos nas UBSs, enquanto as crianças de até 14 anos representaram cerca de 31% do total de atendimentos por síndrome gripal nas UBSs e 14% em relação a todos os atendimentos também por outras doenças nas UBSs, enquanto os idosos acima de 60 anos, 9% destes representaram os atendimentos por síndrome gripal nas UBSs e 3% em relação ao total de atendimentos ocorridos nas unidades básicas de saúde. Enquanto a síndrome respiratória aguda grave no contexto do Brasil, segundo o boletim da Infogripe, na maior parte dos estados do Brasil há uma maior probabilidade de queda dos casos, de novos casos de SRAG, para as próximas semanas. Mas vale destacar que os estados do Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Rondônia e Santa Catarina estão com maior probabilidade de aumentar o número de novos casos para as próximas semanas. O vírus em maior circulação no país são o rinovírus em crianças e adolescentes de até 14 anos, e principalmente nas regiões Norte e Nordeste, e a Covid-19 em idosos acima de 60 anos em todo o Brasil. Sobre a influenza aviária de alta patogenicidade, nos últimos anos houve um aumento da detecção de vírus H5N1 em espécies não aviárias em todo o mundo, incluindo mamíferos terrestres e marinhos, tanto selvagens quanto domésticos. O risco de infecção em mamíferos e humanos aumenta quando há contato com aves infectadas ou exposição a ambientes contaminados. Em relação à doença em rebanhos domésticos, no mês de dezembro, totaliza um total de 155 rebanhos infectados. Desde março, há uma confirmação de no total de 845, o que representa um aumento de 17% em relação à semana epidemiológica anterior. A Califórnia permanece sendo o estado americano com maior quantidade de casos de rebanhos infectados, com 630 rebanhos, um aumento de 25% em relação à semana passada. Colorado e Idaho não tiveram aumento de casos. No total, são 16 estados afetados nos Estados Unidos da América. Já em humanos, nos Estados Unidos da América, são no total 58 casos confirmados.
A Califórnia apresenta a maior quantidade de casos confirmados, com 32. Washington em segundo com 11 casos e em terceiro Colorado com 10 casos. Michigan teve a confirmação de 2 casos e Missouri, Texas e Oregon tiveram um caso cada. A partir do monitoramento de águas residuais a águas de esgoto, foi detectado o vírus H5 em 12 estados da América: Califórnia, Utah, Colorado, Dakota do Sul, Iowa, Texas, Tennessee, Nevada, Flórida, Delaware, Nova Jersey e Maine. Vale ressaltar que apenas desses estados, apenas a Califórnia e Colorado possuem casos confirmados de influenza aviária em humanos. Os estados da região leste, como Flórida, Delaware e Maine, não possuem registro de rebanhos domésticos e nem humanos, mas foi detectado o vírus em águas residuais. No Brasil, foram realizadas 1.079 investigações em aves para influenza aviária. Foram coletadas 310 amostras e há uma investigação em andamento. No total, no ano 2024, foram 15 focos positivos de influenza aviária, todos em aves silvestres ou de subsistência. Na semana epidemiológica A50, foram realizadas 12 investigações e coletadas 2 amostras. Não há investigação em andamento e não há nenhum foco positivo. Os focos positivos no Brasil foram no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. A investigação em andamento está localizada em São Luís do Maranhão. Sobre Mpox, os casos globais de janeiro a 31 de outubro de 2024 foram confirmados em 80 países pelo mundo, com 19.823 casos confirmados e 73 óbitos. Os países que tiveram mais de 500 casos de Mpox desde 2022 até o momento são Estados Unidos da América, aproximadamente com 34 mil casos, Brasil, em torno de 13 mil casos, República Democrática do Congo, com 10 mil casos, Espanha, com 8 mil e França, com cerca de 4 mil casos. Os clados já identificados de Mpox são o clado 1, presente em 9 países, o clado 2 é mais identificado, presente em 62 países, e aqueles que apresentaram a identificação dos 2 clados são 7 países. Os dados publicados até outubro estão completos, e observa-se que, até 2023, até o momento houve mudança da localização com maiores números de casos. Era mais incidente na região das Américas e hoje mais presente no continente africano. Em outubro, foram identificados mais casos na República Democrática do Congo, Brasil e Austrália. Segundo a OMS, o risco de adquirir a doença é alto no leste da República Democrática do Congo e nos países vizinhos, é alto em áreas endêmicas na República Democrática do Congo. É moderado na Nigéria e em outros países da África Ocidental, Central e Oriental. É moderado também em outros países da África e no mundo. Os casos na África de 2022 a 8 de dezembro de 2024 foram de 15.661 reportados, com presença dos clados 1A, 1B e 2, com 83 óbitos. Já em 2024, até o momento, foram 13.257 casos e 60 óbitos. Os países que mais reportaram foram a República Democrática do Congo, Burundi e Uganda. E o mapa representa as últimas 6 semanas e apenas a República Democrática do Congo notificou mais de 200 casos. No Brasil, em 2022, foram mais de 10 mil casos confirmados. Já em 2023, foram 853 casos. Do início do ano 2024 até a semana epidemiológica 48, foram 1.877 casos confirmados ou prováveis, sendo que 76% são da região sudeste do país. Os municípios com maior quantidade de registros até o presente momento são São Paulo, com 34% dos casos, Rio de Janeiro, com 13%, Belo Horizonte, Manaus e Brasília, com 3%. No Distrito Federal, foram 55 casos, aumento de 3 casos em relação à semana anterior. O único estado do Brasil que não notificou foi o Amapá. Em 2024, não houve nenhum registro de óbito no Brasil. E por fim, em gestante foi notificado um caso provável de Mpox no primeiro trimestre da gestação. No dia 4 de dezembro de 2024, as autoridades de saúde pública da República Democrática do Congo emitiram um comunicado de imprensa sobre o surto de origem desconhecida na zona de saúde de Panzi, na província de Kwango. Até o dia 10 de dezembro foram atualizados o número de casos, onde se confirmaram que os óbitos causados pela doença desconhecida foram 32 e de notificações foram 527 casos. O grande pico dos casos ocorreu ao fim da semana de 9 de novembro de 2024, e o surto continua. Os sintomas relatados pelos pacientes incluem febre, tosse, cansaço e coriza.
Dificuldade para respirar, anemia e sinais de desnutrição aguda estavam associados às mortes. A doença desconhecida afeta principalmente crianças e mulheres afetadas, evoluindo para casos graves em indivíduos desnutridos, apresentando sintomas de febre, tosse e astenia. A província de Quango sofre a deterioração na insegurança alimentar, baixa cobertura de vacinação, falta de suprimentos e meios de transporte, escassez de pessoal de saúde na área e as medidas de controle de malária são muito limitadas. Todos esses fatores afetam diretamente no surto que está sendo investigado. No dia 10 de dezembro foram iniciados os testes. De 12 amostras, 10 testaram positivos para a malária. Porém, testes adicionais são necessários para confirmar o agente causador da doença e o diagnóstico. Uma definição de caso foi desenvolvida com base nos sintomas clínicos observados, o que está orientando os esforços de vigilância e notificação. Uma equipe de resposta rápida provincial foi enviada em 30 de novembro e uma equipe multidisciplinar de nível nacional com especialistas da OMS foi enviada em 7 de dezembro. Foram enviados testes de malária e Covid-19. As autoridades de saúde pública orientaram a população a evitar aglomerações e manter a higienização das mãos. O Ministério da Saúde continua investigando o surto. No dia 10 de dezembro, foi realizada uma coletiva de imprensa com o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde e diretor do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo, o LACEN-IAS, para confirmar o primeiro óbito por oropouche no estado. A busca foi minuciosa. A amostra foi testada para 295 patógenos e apenas o oropouche foi detectado. Este é o quarto óbito por oropouche registrado no Brasil, em 2024. Os outros dois foram registrados no estado da Bahia e outro foi o óbito fetal em Pernambuco. Este óbito ocorreu no dia 28 de agosto, porém foi divulgada a confirmação somente essa semana. Trata-se de uma mulher de 61 anos, residente no município Fundão. A amostra desse caso foi enviada pós-óbito, no dia 30 de agosto, com a primeira confirmação pelo vírus feita no dia seguinte. Entretanto, a equipe realizou uma série de metodologias para a confirmação final. Na última semana, o Espírito Santo apresentou um grande aumento quando relacionado às semanas anteriores. Considerando a primeira semana até a semana 50, foram confirmados 3.112 casos no estado. Dos óbitos, um foi confirmado, um descartado e outro permanece em investigação. O Ministério da Saúde enviou equipes ao estado para intensificar as ações de vigilância e controle ao aumento expressivo. O aumento expressivo no Espírito Santo reflete no painel nacional. É preciso que estes casos continuem sendo monitorados, haja vista que existe uma projeção para aumento nas próximas semanas e, se considerarmos no ano 2023, que teve aumento dos casos de oropouche a partir da semana epidemiológica 51. A meningoencefalite amebiana primária é uma infecção no sistema nervoso central causada pela amébia Naegleria fowleri, presente em águas doces, mornas ou quentes, como lagos, rios, fontes termais, piscinas, quando mal conservadas com níveis insuficientes de cloro, água da torneira sem tratamento adequado. A infecção ocorre quando a água contaminada entra pelo nariz, sendo a única via conhecida para a infecção. Os sintomas da doença são dor de cabeça, febre alta, náusea, vômito, rigidez no pescoço, alterações mentais, convulsões e coma, com evolução rápida para a morte. A taxa de mortalidade é superior a 95%, com óbito entre 1 a 18 dias após o início dos sintomas. Não há transmissão de pessoa para pessoa, nem pela ingestão de água contaminada. A doença acometeu um paciente de Caucaia, no Ceará, sexo feminino, 1 ano e 3 meses, que não tinha comorbidades. Ela residia em um assentamento sem rede de esgoto, onde se utilizava cisterna e fossa séptica. A água para o banho vinha de um açude e não passava por tratamento. Sendo retirada da torneira e frequentemente era necessário esperar que esfriasse devido à alta temperatura. A contaminação da criança possivelmente ocorreu pelo contato da água não tratada com suas narinas durante o banho ou lavagem no rosto. Na linha do tempo, 12 de setembro de 2024 foram início de sintomas com febre, sonolência, irritabilidade e vômito. No dia 19 de setembro, veio a óbito, por meningoencefalite amebiana. Em 19 de novembro, o CIEVS do Ceará notifica o óbito para o CIEVS nacional, enquanto dia 6 de dezembro, o CIEVS do Ceará envia os laudos das amostras de água detectáveis para a N. fowleri. Entre as ações realizadas foram coletadas amostras biológicas de água, realizadas reuniões com o líder e a comunidade para orientações e recomendação
da desinfecção do reservatório de água, com ampliação de pastilhas de cloro. E esse foi o CITREP da Semana Epidemiológica 50. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. A realização do CITREP foi feita por Andressa Almeida, Bianca Fragoso, José Santos, Luísa Dorsch e Luísa Souza, e como revisor, Jonas Lotufo Brant.